Olá pessoal, vamos então resolver alguns exercícios adicionais relacionados ao cálculo. Esse primeiro exercício é pedido para se calcular o limite, caso ele exista, dado por essa expressão x² menos x menos 12 dividido por x² menos 3x menos 4, quando x tende a 4. Este é um exemplo do livro do Leitold, de cálculo, volume 1, capítulo 11. Bom, a primeira coisa que eu recomendo a fazer é a substituição direta de x tendendo a 4 na expressão do limite. Por quê? Há muitas situações em que nós não caímos em indeterminações. Então é possível resolver um problema de limite bastando substituir o valor para o qual o x tende na expressão do limite. Ok? É isso que nós vamos fazer inicialmente. Então, fazendo a substituição, nós temos que essa aqui é a expressão original do limite. Nós vamos então considerar o seguinte: onde houver x na expressão do limite, nós vamos substituir por 4. Então isso vai ser igual a 4² menos 4 menos 12 dividido por 4² menos 3 vezes 4 menos 4. Isso vai ser igual então a 16 menos 16 dividido por 16 menos 16, que é igual a 0 sobre 0. Ou seja, nós caímos em uma indeterminação típica em que é possível utilizar a regra de L'Hopital. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aplicar a regra de L'Hopital. E a regra de L'Hopital nos diz o seguinte: quando nós caímos em uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós derivamos o numerador e derivamos o denominador. Ok? E é isso que nós vamos fazer. Então primeiro vamos derivar o numerador. Derivada de x² é igual a 2x. Derivada de menos x é igual a menos 1. E derivada de menos 12 é igual a 0. Agora derivando o denominador. Derivada de x² é igual a 2x. Derivada de menos 3x é igual a menos 3. Ok? E derivada de menos 4 é igual a 0. Bom, de posse dessa nova expressão do limite, após aplicarmos a regra de L'Hopital, nós vamos fazer agora a substituição novamente de x tendendo a 4 na expressão do limite. Ou seja, onde houver x na expressão do limite, nós vamos substituir por 4. Então isso vai resultar aqui 2 vezes 4 menos 1, dividido por 2 vezes 4 menos 3, que é igual a 7/5. E essa é a resposta do problema. Então, nós vemos que um problema dessa natureza, quando nós caímos em uma determinação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, nós não precisamos mais fazer manipulações, como fatorações, entre outras, para podermos encontrar a solução do limite. Nós podemos aplicar a regra de L'Hopital, que é uma aplicação de derivada. Ok? Então vamos passar para o próximo exercício. O próximo exercício também se pede para encontrar o limite, caso ele exista. E a expressão do limite é x dividido por 1 menos e elevado a x. Lembrando que é o número de Euler, que é igual a aproximadamente 2,71. Tá? E esse limite quando x tende a 0. Esse também é um exemplo do livro do Leitold de cálculo, volume 1, capítulo 11. Ok? E como eu faço sempre, a primeira abordagem é fazer a substituição. Nesse caso, substituir x tendendo a 0 na expressão do limite. Ou seja, onde há x na expressão do limite, eu vou substituir por 0. Então vai ser igual a 0 dividido por 1 menos e elevado a 0, mais e elevado a 0 é igual a 1, então vai ser 0 dividido por 1 menos 1, que é igual a 0 sobre 0. Ou seja, nós caímos novamente em uma determinação do tipo 0 sobre 0, em que é possível aplicar a regra de L'Hopital. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, aplicando a regra de L'Hopital, nós vamos ver o seguinte, que essa regra de L'Hopital tem que derivar o numerador e o denominador da expressão. Tá? Lembrando que a expressão original era x dividido por 1 menos e elevado a x. Então a derivada do numerador vai ser igual à derivada de x, que é igual a 1. Ok? E a derivada do denominador vai ser igual à derivada de 1 menos e elevado a x, que vai resultar em menos e elevado a x. Por quê? A derivada de 1 é igual a 0. E a derivada de menos e elevado a x é igual a menos e elevado a x. Ok? Então agora nós vamos fazer a substituição de x tendendo a 0 nessa nova expressão aqui, após aplicarmos a regra de L'Hopital. Então vai ser o seguinte: 1 dividido por menos e elevado a 0, que vai ser igual a 1 dividido por menos 1, que é igual a menos 1.
Então essa é a resposta do problema. E o outro exercício também é pedido para se calcular o limite, caso ele exista, e a expressão do limite é dada por 1 menos x mais logaritmo neperiano de x, dividido por x ao cubo menos 3x mais 2. E isso quando x tende a 1. Como eu faço sempre, a primeira abordagem é fazer a substituição de x tendendo a 1 na expressão do limite. Ok? Então eu vou substituir na expressão do limite original, onde houver x, eu vou colocar 1, substituir por 1. Então vai ficar 1 menos 1 mais logaritmo neperiano de 1, dividido por 1 menos 3 mais 2. Ok? Mas o logaritmo neperiano de 1 é igual a zero. Por quê? Lembrando lá da teoria de logaritmo. Logaritmo neperiano de 1 igual a k, fazendo por hipótese igual a k, eu tenho que e elevado a k vai ser igual a 1. Ora, eu posso considerar e elevado a k como 1 como sendo e elevado a zero. Então ficaria e elevado a k vai ser igual a e elevado a zero, consequentemente k vai ser igual a zero. Então, por isso que o logaritmo neperiano de 1 é igual a zero. Então, essa expressão vai ser resultado da seguinte forma: 1 menos 1 dividido por 3 menos 3, que vai ser igual a 0 sobre 0. Ou seja, nós caímos novamente em um caso típico de determinação em que é possível aplicar a regra de L'Hopital. E é isso que nós vamos fazer. Então, aplicando a regra de L'Hopital, nós precisamos então derivar o numerador e depois derivar o denominador. Derivando inicialmente o numerador, nós temos que derivada de 1 vai ser igual a 0. Derivada de menos x vai ser igual a menos 1. Okay? E a derivada de logaritmo neperiano de x vai ser igual a 1 sobre x. Okay? Derivando agora o denominador. Derivada de x ao cubo vai ser igual a 3x ao quadrado. E a derivada de menos 3x vai ser igual a menos 3. E a derivada de 2 vai ser igual a zero. Então agora, a partir dessa nova expressão que nós obtivemos, a partir da utilização da regra de L'Hopital, nós vamos substituir x tendendo a 1 nessa expressão. Ok? Então isso vai ser menos 1 mais 1 sobre 1 dividido por 3 vezes 1 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 0 sobre 0. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos aplicar a regra de L'Hopital novamente. Porque novamente nós caímos em uma determinação típica de 0 sobre 0. Então, nós vamos considerar o seguinte. Nós vamos derivar então essa outra expressão que foi obtida a partir da primeira utilização da regra de L'Hopital. Então nós vamos derivar o numerador e depois derivar o denominador. Bom, a derivada de menos 1 é igual a 0 e a derivada de 1 sobre x vai ser igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Okay? E a derivada de 3x ao quadrado vai ser igual a 6x e a derivada de menos 3 é igual a 0. Então agora eu vou aplicar a substituição aqui novamente. Tá? Onde houver x na expressão do limite, eu vou substituir por 1. Então isso vai ser igual a menos 1 dividido por 1, dividido por 6 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1/6. Okay? Essa é a resposta do exercício. Mas eu gostaria de enfatizar essa possibilidade de se aplicar a regra de L'Hopital mais de uma vez. Então, faço uma observação. Se aplicarmos a regra de L'Hopital, nós obtemos novamente uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital novamente. Okay? Assim sucessivamente. Então, se nós caímos numa determinação, aplicamos a regra de L'Hopital. Se caímos novamente em uma determinação típica, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital novamente e assim por diante. O próximo exercício pede-se para se calcular o limite, caso ele exista, e a expressão do limite é logaritmo neperiano de 2 mais e elevado a x dividido por 3x, quando x tende a mais infinito. Esse exemplo também foi extraído do livro Leitold, de cálculo, volume 1, capítulo 11. E como de costume, a primeira coisa que eu faço é aplicar a substituição. Então, vou fazer a substituição de mais infinito na expressão original do limite. Ou seja, onde houver x, eu vou substituir por mais infinito e ver qual é o resultado. Então isso vai ser igual a logaritmo neperiano de 2 mais e elevado a infinito, dividido por 3 vezes infinito. Isso resulta em uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E, consequentemente, é uma indeterminação típica também em que é possível aplicar a regra de L'Hopital, e é isso que nós vamos fazer agora.
Então, a regra de L'Hopital nos diz que quando nós caímos em determinações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós derivamos o numerador e depois derivamos o denominador na expressão do limite. Então vamos fazer isso. Vamos derivar inicialmente o numerador. Lembrando que a derivada de logaritmo neperiano de u, sendo u uma função qualquer de x, vai ser igual a 1 sobre u vezes a derivada de u. Considerando então nesse exercício u sendo 2 mais e elevado a x, a derivada do logaritmo neperiano de u vai ser igual a 1 sobre u, ou seja, 1 sobre 2 mais e elevado a x, vezes a derivada de u. Bom, a derivada de u é o seguinte: a derivada de 2 é 0, e a derivada de e elevado a x vai ser igual a e elevado a x. Okay? Então já derivamos o numerador. Vamos então agora derivar o denominador. A derivada de 3x vai ser igual a 3. Okay? Eu só vou reescrever essa expressão do limite para ficar um pouco mais organizado. Então, reescrevendo aquela expressão que nós obtivemos a partir da utilização da regra de L'Hopital, nós vamos ter o seguinte: que limite quando x tende a mais infinito vai ser de e elevado a x dividido por 6 mais 3 vezes e elevado a x. Então agora eu vou fazer a substituição em cima dessa expressão que nós obtivemos pela regra de L'Hopital, tá? Ou seja, onde houver x eu vou substituir por mais infinito, e o que vai acontecer? Vai resultar em e elevado a infinito dividido por 6 mais 3 vezes e elevado a infinito. Ou seja, isso aqui resultou mais uma vez em uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. O que nós vamos fazer? Aplicar a L'Hopital novamente. Okay? Então nós vamos derivar o numerador e derivar o denominador. Bom, a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Ok? Está aqui. E a derivada de 6 vai ser igual a 0. E a derivada de 3e elevado a x vai ser igual a 3e elevado a x. Ok? Bom, nós podemos cancelar os termos comuns no numerador e denominador. Tá? Isso aqui vai resultar igual, então, em limite de 1/3 quando x tende a mais infinito. Portanto, limite de 1/3 quando x tende a mais infinito vai ser igual a 1/3. Tá? Resultando, então, que limite de 1/3 quando x tende a mais infinito vai ser igual a 1/3. Então essa é a resposta do problema. Neste outro exercício, diz o seguinte: considerando f de x dado pelo gráfico abaixo, calcule os limites das letras a, b e c. O gráfico está aqui, não há nenhuma equação dessa função, apenas o gráfico, ou seja, trata-se de uma questão típica de análise e inspeção visual, ok? Não há cálculos ou manipulações para se fazer, mas é importante observar, tomar cuidado com a simbologia matemática ao responder essas questões. Bom, a primeira letra, então, a letra A, pede o seguinte: para encontrar o limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda. Vamos observar o gráfico. Quando x se aproxima de 5 pela esquerda, observamos que o valor da função ele aumenta indefinidamente. Ok? Ou seja, nesse caso, o limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda vai ser igual a mais infinito. Essa é a resposta do problema. Agora vamos passar para a letra B, que pede o seguinte: limite de f de x quando x tende a 5 pela direita. Bom, vamos observar o seguinte: à direita de 5 não há definição da função, ou seja, a função não está definida para 5 à direita. Consequentemente, o limite de f de x quando x tende a 5 pela direita não existe. Ok? Porque não há função definida no lado direito de 5. Ok? E a letra C, limite de f de x quando x tende a 5 cravado. Ok? Quando x tende a 5 cravado. Bom, analisando um pouquinho esse gráfico novamente, nós vemos o seguinte: nós observamos na letra A, quando o limite de f de x, quando x tende a 5 pela esquerda, vai ser igual a mais infinito. O à direita não existe. Ora, lembrando da teoria de limites, nos diz o seguinte: o limite de uma função para x tendendo a um determinado valor vai ser igual ao limite da função, ou melhor dizendo, o limite de uma função quando x tende a um determinado valor vai existir se os seus limites laterais existirem e forem iguais. Ok. Bom, nós observamos que o limite lateral à esquerda de 5 é igual a mais infinito. E o limite lateral à direita de 5 não existe. Consequentemente, o limite de f de x quando x tende a 5 não vai existir também. Ok? Mas nós vamos colocar essas respostas
de forma formal, usando a simbologia matemática, a notação matemática. Então, colocando em notação matemática formal, limite de f de x, quando x tende a 5 pela esquerda, vai ser igual a mais infinito. Essa é a resposta da letra A, que se espera. Na letra B, limite de f de x, quando x tende a 5 pela direita, não existe. E como os limites laterais a 5 não existem, o limite lateral a 5 cravado também não vai existir. Ou seja, a letra C, limite de f de x, quando x tende a 5, também não existe. Então essas são as respostas dessas letras desse problema. E o próximo exercício diz o seguinte: considerando f de x dado pelo gráfico abaixo, calcule os limites se existirem. Ora, está aqui o gráfico, e mais uma vez não foi dada uma equação dessa função, portanto trata-se também de uma resolução por meio de inspeção visual. Okay? E as letras são limite de f de x quando x tende a 12 pela esquerda, letra B, limite de f de x quando x tende a 12 pela direita, e a letra C, limite de f de x quando x tende a 12, cravado. Ok? Vamos analisar o gráfico aqui. Quando x tende a 12 pela esquerda, ou seja, x se aproxima de 12 pela esquerda, nós observamos que a função se aproxima de 2. Ok? Está aqui a reta da função à esquerda de 12. À medida que nós aproximamos de x tendendo a 12, a função se aproxima de 2. Ou seja, y se aproxima de 2. Ou f de x se aproxima de 2. Ok? Então essa é a resposta da letra A. Agora, quando x se aproxima de 12 pela direita, nós observamos o gráfico da função, ou seja, o que acontece quando x se aproxima de 12 pela direita? A função y igual a f de x se aproxima de 8. Então a resposta para essa letra é igual a 8. Ou seja, limite de f de x quando x tende a 12 pela direita é igual a 8. E a letra C pede o limite de f de x quando x é igual a 12, cravado. Bom, lembrando da teoria de limites, o limite de uma função, quando x tende a um determinado valor, vai existir se os seus limites laterais existirem e forem iguais. Mas nesse caso nós observamos que o limite à esquerda de 12 é igual a 2 e o limite à direita de 12 é igual a 8. Consequentemente, os limites laterais até existem, mas eles são diferentes. Então o limite da função, quando x tende a 12, ele não vai existir. Mas vamos colocar essas respostas usando a notação matemática. Então, limite de f de x, quando x tende a 12 pela esquerda, vai ser igual a 2, é só isso. Letra B, limite de f de x, quando x tende a 12 pela direita, vai ser igual a 8. E por fim, na letra C, o limite de f de x, quando x tende a 12 cravado, ele não vai existir, porque os limites laterais, eles até existem, mas são diferentes. Okay? Então é só isso que se pede ou que se espera na resolução deste exercício. E o último exercício dessa série pede o seguinte: considerando a função f de x, encontre o valor de a para que f de x seja contínua, ou seja, um problema envolvendo continuidade de funções. E a função é dada por raiz quadrada de x menos a. Ora, para quais valores de a essa função é contínua ou para quais valores de a essa função não é contínua? Lembrando que, vamos lembrar de raiz quadrada. Considerando o conjunto dos números reais, nós não estamos considerando aqui o conjunto dos números imaginários, ok? Então, a raiz quadrada só vai existir se a sua expressão interna for maior ou igual a zero, ok? Ou seja, a raiz quadrada só vai existir para números maiores ou iguais a zero, ok? Porque, considerando o conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Consequentemente, se essa expressão interna da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero, significa que x menos a tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, x tem que ser maior ou igual a a. Então, por hipótese, se a for igual a 2, x tem que ser maior ou igual a 2. Porque se x for igual a 2, isso a expressão interna vai ser igual a zero, e para qualquer valor de x maior que 2, essa expressão vai existir, porque vai resultar em um número positivo. Okay? Então é só isso. Em um problema dessa natureza, basta fazer isso. Okay?